Oi, gente! Agora vamos estudar na nossa revisão e aprofundamento da gramática o uso do infinitivo pessoal. Vamos começar com uma curiosidade, né? Talvez você não saiba que em Portugal não se fala oficialmente apenas a língua portuguesa. No território conhecido como Terra de Miranda, no extremo nordeste de Portugal, há uma forma do austro-leonês usado por uns 15 mil falantes. Esse é o mirandês. Você pode ver como é que é esta língua conferindo aqui neste link da Wikipedia sobre o mirandês. E depois você olha aí como é que é esta língua mirandesa. Então, só o português, o galego e o mirandês, dentre as línguas românicas, têm a característica de poderem conjugar o infinitivo, que a gente vai estudar agora. Tá? Você depois pode assistir para este vídeo de YouTube com um pequeno documentário sobre o uso do mirandês nessa região de Portugal. Então, se você quiser, pode parar aqui o vídeo para assistir para este outro que tem o documentário sobre a língua portuguesa, tá? Tudo bem, pode fazer. Então, um dos acidentes gramaticais, como você já sabe, é o modo, né? A gente estudou três, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Contudo, como você também já sabe, há três formas que os gramáticos têm vacilado em chamá-las de modo. Antes, consideram-nas verboides. Se lembra verboides, né? Porque não possuem função exclusivamente verbal. Então, estes três verboides são o infinitivo, que a gente vai revisar agora, que também tem função de substantivo, o particípio, que a gente já estudou, que tem também função de adjetivo, e o gerúndio. Então, o que é um infinitivo? Você sabe já que um verboide, né, gramático considera de verboide, ou um outro modo de chamá-lo é forma nominal do verbo. E refere-se apenas ao processo verbal em si, sem se relacionar a tempo nenhum. Aí você tem os verbos caminhar, ler, amar, trazer e estudar. Estes verbos todos não estão flexionados, não estão conjugados. É só essa ação de caminhar, ler, amar, trazer, estudar, sem tempo nenhum, sem conjugação nenhuma. Por aí. Por exemplo, aí está essa frase: eu quero dormir o dia todo. E então, quando a gente fala assim, o que está dizendo, né? Está usando o verbo dormir, e aí o verbo dormir está no infinitivo. Por quê? Porque não está conjugado. Só o verbo querer está conjugado, sim. Está conjugado no quê? No presente do indicativo e está concordando com a primeira pessoa singular. Mas dormir não tem conjugação, flexão nenhuma. Então, olha só, esta outra frase: estou com muita fome, preciso de comer já. Então, comer, o verbo comer está no infinitivo, porque não está flexionado, não está conjugado, como está o verbo precisar. Precisar está conjugado, em qual tempo? Tempo presente, modo qual? Modo indicativo, e aí o sujeito está omitido, mas sabemos que também é a primeira pessoa singular. Eu. Mas o português, como o galego e o mirandês, pode também flexionar o infinitivo, pode conjugá-lo segundo o sujeito da ação. E aí, os gramáticos dizem que como a gente pode personalizar o infinitivo, então
vamos chamá-lo de infinitivo pessoal, porque está personalizando o infinitivo. E aí vamos ver então, primeiro, como é que se forma este infinitivo. Então, como você forma? Você vai pegar o infinitivo, e a este infinitivo você vai adicionar as desinências eis para a segunda pessoa singular, mas para a primeira pessoa plural e em para a terceira pessoa plural. E isso vai ser com verbo regular e verbo irregular. Vai ser a mesma coisa para ambos os tipos de verbos. Então, aqui você então vê que na primeira pessoa singular, o verbo fica mesmo no infinitivo, sem flexão. E na terceira pessoa singular, também fica igualzinho. Então, se for o verbo nadar, então eu nadar, você nadar. Mas, então, para a segunda pessoa singular, então você vai adicionar a desinência és. Para a primeira pessoa plural, você vai adicionar ao infinitivo a desinência mos, e na terceira pessoa plural, você vai adicionar a desinência em o infinitivo. E daí, então, você já sabe como formar o infinitivo pessoal. Mas uma dica que usam os gramáticos para nós sabermos quando a frase requer o infinitivo pessoal é quando a frase é subordinada, inicia com a preposição para, para. Não vai ser sempre esse sinal. Todavia, é útil sabê-lo, e até as tábuas de conjugação nas gramáticas incluem aqui a preposição para com a flexão dos verbos no infinitivo pessoal. Então, aí, com esta dica do uso do para, da preposição para, antes de vir uma frase que vai pedir para você de conjugar infinitivo pessoal. Então, gente, por favor, preste atenção ao fato que a forma do infinitivo pessoal e do futuro do subjuntivo são iguais, mas apenas nos verbos regulares. Então, se você está lendo e você vê que tem a conjugação, nós nadarmos, isso aí, nós nadarmos, poderia ser infinitivo pessoal, mas também poderia ser futuro do subjuntivo. Então, são iguais, se pode prestar a confusão. Porém, nos verbos regulares, aquele futuro do subjuntivo vai ter um outro tipo de formação. E aí vai ser como outros tempos verbais que a gente já estudou, nós vamos precisar a terceira pessoa plural do pretérito perfeito para formarmos também o futuro do subjuntivo. Então, por exemplo, o verbo poder. Então, esse verbo poder, que é irregular, você conjuga no pretérito perfeito simples. Então, eu pude, você pode, nós pudemos, então elas puderam. E aí, então, com aquele radical poder, é que você vai formar o futuro do subjuntivo com as mesmas desinências do infinitivo pessoal. Mas aí você já saberia que, no caso do verbo poder, como vai distinguir futuro do subjuntivo do infinitivo pessoal, porque você já sabe que o infinitivo pessoal é formado com o infinitivo mesmo. E aí,
No caso do verbo irregular poder, seria para, se lembra que tem que ter, nem sempre, mas vamos dizer assim, a preposição para eu poder, para tu poderes, para você poder, para nós podermos e para elas, vocês poderem. Se você então vê que compor porque vem do pretérito perfeito simples, então aí você já sabe que é futuro do subjuntivo, não é o infinitivo pessoal. Neste caso, também tem uma outra coisa, né? Que assim como a gente dizia que o infinitivo pessoal estava usualmente precedido pela preposição para, o futuro do subjuntivo vai estar usualmente antecedido pela conjunção quando, a conjunção quando, e aí você já vai saber se tem quando, por exemplo, esta frase, né? Quando nós nadarmos, iremos para a praia, por exemplo. Então, aí, como eu faço para distinguir que é infinitivo pessoal, que é futuro do subjuntivo? Porque se tiver a conjunção quando antes, então que é futuro do subjuntivo. Se for, então, a preposição para, então você sabe que é um infinitivo pessoal. Aliás, que também pelo contexto da frase, você sabe que se é subjuntivo é uma ação possível, neste caso no futuro, seria um futuro possível. Quando nós nadarmos bem, iremos à praia. Isso é um futuro possível. Quando? É quando nós nadarmos bem. Não se sabe, né? O ano que vem talvez se pratica amor. Tá bom, gente? Então, preste atenção a este fato. E aí, então, finalmente, quando então é que a gente usa o infinitivo pessoal? Então, número 1, principalmente a gente vai usá-lo quando o sujeito da segunda oração, sabe que estão falando de orações compostas, hein? Quando o sujeito da segunda oração é diferente do da primeira e 2, quando se pretende definir o sujeito através do verbo. Vamos ver um exemplo para explicar melhor ambos os. Então, vamos explicar este primeiro uso, né? Quando o sujeito da segunda oração é diferente do da primeira. Olha aí esta frase, né? O professor pediu para nós lermos uma crônica interessantíssima, uma tarefa, né, que temos que fazer. Então, aí temos duas frases, né? O professor pediu, e esse professor pediu uma coisa, pediu para nós lermos. Segunda frase, uma crônica interessantíssima. Aí, então, o professor seria o primeiro sujeito, pediu seria o verbo principal, e aí vamos ter a preposição para, que já nos está anunciando que vai vir um verbo no infinitivo pessoal. Por quê? Porque agora vamos ter um segundo sujeito diferente do primeiro, e aí a ação desse segundo sujeito vai estar, então, no infinitivo pessoal. Um infinitivo conjugado. Então, quando o sujeito da segunda oração é diferente do da primeira, a gente precisa conjugar o infinitivo. Gente, e aí nesta oração vamos ver o segundo uso. Quando se pretende definir o sujeito através do verbo. Olha só. Olha a frase. Seria importante sabermos isso. Gente, nesta oração, se não for porque o verbo infinitivo, verbo saber, está personalizado, a gente não saberia quem é que deve saber nada.
Numa oração desse jeito, por exemplo, em espanhol, nós usaríamos o subjuntivo, não o infinitivo, porque em espanhol o infinitivo não se pode flexionar. Então, por isso é que a gente precisaria, para dizer a mesma coisa em espanhol, dizer no subjuntivo. Então, a gente diria: seria importante que sepamos isso. Aí, o verbo saber estava conjugado no subjuntivo presente. Mas, como em português, a gente pode flexionar o infinitivo, então, aí nós podemos saber quem é que está fazendo o quê, né? Neste caso, quem é que deve saber isso? Quem é que deve saber? Então, pela flexão, nós sabemos que é um nós, que a gente não tem aí o sujeito escrito, mas sabemos que somos nós que devemos saber. Então, gente, mais uma coisa, o infinitivo pessoal é comumente usado para substituir o subjuntivo, O subjuntivo. Então, olha aí, por exemplo, nós podemos dizer em português: é melhor usarmos a internet todos os dias. Porém, também poderíamos dizer a mesma frase usando o subjuntivo. Como acontecia no espanhol, que só poderíamos dizê-la no subjuntivo, mas temos estas duas opções em português. Aí a mesma frase poderia ser dita desse jeito: é melhor que usemos a internet todos os dias. E aí nós temos o verbo usar no subjuntivo, e aqui uma das características do subjuntivo que está acompanhado da condição que. Então, é melhor que usemos a internet todos os dias. Porém, em português, a gente pode usar o infinitivo pessoal para dizer a mesma coisa. É melhor usarmos a internet todos os dias. Vamos a outro exemplo, Aí, a gente pode dizer aqui: o José pediu para eles abrirem a porta. Então, você tem aqui a preposição para, José, primeiro sujeito, tem o verbo principal. José pediu, que pediu para quem? Para ele, segundo sujeito, e aqui o segundo verbo, então está personalizado, este infinitivo está personalizado, eles abrirem a porta. Mas também a gente poderia dizer a mesma coisa no subjuntivo, por isso que a gente pode substituir um com o outro, né? Então, olha aí. O José pediu que eles abrissem a porta. Aí o verbo abrir está conjugado no subjuntivo aí com também a conjunção que. E aí você já sabe que pode dizer uma ou outra forma, né? Então seria um bom exercício para fazer eu colocar aí orações no subjuntivo para vocês passarem para o infinitivo pessoal. Não sei se eu vou fazer, mas é uma possibilidade. Tá bom, gente? Então, finalmente, é importante lembrar este detalhe gramatical, que o infinitivo pessoal é opcional quando os sujeitos do verbo principal e do infinitivo são os mesmos. Porque até agora a gente estava falando em dois diferentes sujeitos que estavam a fazer duas coisas diferentes. Mas, se os sujeitos forem os mesmos, então você pode dizer com infinitivo pessoal ou pode deixar só com infinitivo. Por exemplo, esta frase aí: por não terem acesso à internet, uma excusa,
Por não terem acesso à internet, os alunos não puderam enviar a tarefa. E aí, por não terem acesso à internet, esses alunos não puderam enviar a tarefa. Mas como temos o mesmo sujeito para ambas as ações e para ambos os verbos, então tem a opção também de dizer por não ter, então está só no infinitivo, acesso à internet, os alunos não puderam enviar a tarefa. Tá, gente? Então, agora, por favor, vai para a atividade de prática que tem na plataforma de Moodle, né? Tá bom? Até mais.